Muito boa tarde. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira e convidamos a todos para nós nos unirmos numa prece inicial, elevando o nosso pensamento, trazendo à nossa mente a figura doce de Jesus. Eu tenho por hábito, sempre que vou fazer as minhas preces, eu procuro pensar em alguma passagem de Jesus, alguma situação em que Jesus está envolvido. Então me vem à mente agora e compartilho com vocês que às margens do Tiberíades, em todas as tardes, Jesus vinha na barca de Simão Pedro e ali encostava. E naquele pôr do sol, naquele poente, aqueles últimos raios de sol refletindo no lago tranquilo e sereno, as pessoas já se reuniam e esperavam a chegada daquela comitiva com a presença tão doce, tão amorosa de Jesus, que descia da barca e caminhava alguns passos pela praia e até que ele se sentava. E as pessoas calmamente iam se sentando, se acomodando, e uma vibração divina envolvia aquele ambiente como se anjos do céu tocassem os instrumentos musicais mais sublimes e as vozes mais divinas ecoavam nas almas silenciosamente, os ouvidos da alma escutavam aqueles cânticos de louvor a Deus. Tantos e tantos espíritos envolvidos na proposta amorosa estavam ali reunidos, desencarnados, dando o suporte, o amparo, o acolhimento para o trabalho de Jesus encarnado, o amparo a todos aqueles que estavam ali e em especial aos sofredores, aqueles simples e humildes de coração, mas que permitiam-se ouvir aquelas palavras de consolo e de esclarecimento. Poderia dizer que aquelas tardes devem ter sido inimagináveis aos nossos pensamentos, e a vibração amorosa que nós somos quase que incapazes de perceber quão grande e quão profunda em todos os nossos íntimos elas deviam ecoar. Mas nós aqui reunidos buscamos relembrar momentos como esses e deixarmos diante das difíceis lutas que estamos tendo no dia a dia, nós encostarmos nossa cabeça no ombro do amado amigo e deixar que ele coloque as mãos em nossa cabeça, como se estivesse a dizer que está conosco, que nós não estamos sozinhos, que nós somos firmes trabalhadores, que apesar das dificuldades haveremos de vencer, haveremos de superar. Com as vidas que se vêm, nós vamos aprendendo, nós vamos nos transformando. É nesse sentido de trazermos mais e mais a presença de Jesus para o nosso íntimo, é que nós, muito felizes, iniciamos a reunião desta tarde, profundamente agradecidos a Jesus, o doce amigo, aos Espíritos que comandam a nossa casa, em especial o nosso trabalho, e a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que juntos aqui estamos para comungarmos, estudarmos, nos fortalecermos para a nossa trajetória.
Muito obrigado a todos e iniciamos assim a nossa reunião. Hoje nós iniciamos e concluiremos também, né? Que é um capítulo por semana, a lição de número 22 do livro Palavras de Vida Eterna, que é o livro que estamos estudando, e já estamos na lição de número 22. Teremos mais algumas lições esse ano, nós vamos até o dia 2 de dezembro, e aí nos dias 9 de dezembro nós teremos um convidado especial que virá falar conosco sobre Jesus. Nós sempre reservamos o mês de dezembro aqui nas nossas terças-feiras para tratarmos de assuntos mais diretamente ligados a Jesus. Então no dia 2, né, Rose? Dia 2 a gente faz ainda a última lição desse ano do livro Palavras de Vida Eterna. Dia 9, o presidente da nossa casa, o Kleber, nós o convidamos e ele com muita alegria disse que estará conosco. No dia 16 de dezembro, nós teremos a nossa tarde de artes. É uma semana, é uma terça-feira próxima do Natal, que já há muitos anos nós reservamos para não estudos, mas temos aqui músicos, pessoas que vêm compartilhar com seus dons artísticos, inclusive o Felipe que está aqui, né? Então, dia 9 o Kleber, dia 16 tarde de artes, me ajuda depois, a Selma no dia 23, trabalhadora da nossa casa, que coordena os trabalhos da sexta-feira e tem outras atividades. E depois, no dia 30, a nossa querida Ediclê, amiga queridíssima, que veio aqui. E se vocês tiverem a oportunidade, quem não conhece, de conhecer a todos eles, vai se encantar. Porque são pessoas, assim como nós, que têm o espiritismo impregnado nas fibras mais íntimas, e são pessoas que estão buscando vencer-se a si mesmo a partir do autoconhecimento. E vamos lá, senão a gente não toca nenhum assunto. Lição de hoje, na palavra e na ação. Então, só o comecinho aqui, ó. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, eu sei que quando eu particularmente, né, quando alguém lê, eu tenho muita dificuldade de acompanhar só ouvindo, mas eu vou ler um pedacinho para fazer a introdução dessa lição. Ela diz assim, Emmanuel caprichou para mim aqui nessa. Dize-te, você se diz cristão, você se declara seguidor de Jesus e você se afirma alguém que cultua o Evangelho. Ele está afirmando, ele não está perguntando. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado nas tuas mãos. Se buscamos o Cristo, então nós precisamos nos esforçarmos para refletir, para que em nossos atos, para que em nosso viver, as pessoas encontrem, vejam em nós um discípulo de Jesus. É imprescindível. Deixa eu fazer uma perguntinha antes para vocês. Você se sente, não precisa responder, é só para fazer a reflexão, mas se quiser falar, tudo bem, não tem problema. Quando alguém coloca uma situação dessa, como eu estou colocando em nome aqui de Emmanuel, você se sente, você acha que no dia a dia você é um representante de Jesus? No dia a dia, nas situações que acontecem no nosso dia, nós somos portadores de um comportamento tal assim que alguém olha e fala assim, olha lá, aquela pessoa irradia a candura, a brandura de Jesus? Não precisa responder, é para fazer uma reflexão. Mas aí eu vou chegar em algum lugar com isso, porque eu vou falar dos meus pensamentos. Sabem que nós que nos propomos a vir aqui
apresentar assim uma ótica sobre a lição, é como se a gente sentasse num divã. A gente fosse no psicólogo e sentasse no divã. Porque pode não parecer, mas cada um de nós que vem aqui, vocês conhecem muito a gente. Porque cada um de nós, eu, especial terça-feira, a Rose, a Ira, né, a Carlinha, vocês conhecem a gente muito mais do que vocês imaginam. Porque nós, quando fazemos a interpretação, nós estamos falando da gente. Das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas alegrias. E então, normalmente, das nossas lutas. E normalmente a gente coloca isso dentro da mensagem apresentada. Mas dentro dessa mensagem, às vezes a gente coloca, expõe alguma coisa que está acontecendo conosco, uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? Mas a gente está apresentando. E como é importante, porque vocês são os nossos, no bom sentido da palavra, os nossos terapeutas. Porque vocês nos escutam pacientemente, refletem sobre o que a gente fala. Como que vocês são importantes? Então, quando a gente faz uma pergunta assim, é porque antes a gente já se fez essa pergunta, já chegou a alguma conclusão, né? Então, se buscamos o Cristo, é porque é necessário, Emmanuel está dizendo, é necessário que nós o reflitamos, que as pessoas olhem para a gente e digam assim, olha lá, aquele é o representante de Jesus, porque ele representa isso, e essas são as características de Jesus. Aí eu perguntei, você se sente assim? Bom, vamos caminhar um pouquinho. É imprescindível, é muito necessário que saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de que semelhante obrigação, cumprindo-a, te liberte com facilidade, e assim você, fazendo isso, você se libertará. Aí Emmanuel diz que é com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Bom, quando eu li isso daqui, num primeiro momento, falei, danou-se. Danou-se. Porque as pessoas olham para mim, provavelmente, aqui no centro, pode até achar que, né, tivesse que dar um joinha, tipo na internet, né, mas no dia a dia, porque lá na rede social não tem, né, um negócio mais ou menos assim, né? E depois eu fui refletindo, e eu fiquei pensando no seguinte, será que quando nós nos apresentamos como representantes de Jesus, será que nós devemos olhar para nós e exigirmos da gente a perfeição de Jesus? Seria possível a gente exigir da gente a perfeição de Jesus? Então, quando... É óbvio que não. Porque basta a gente sair daqui, eu sair daqui, na hora que eu for atravessar a rua e um carro acelerar em cima de mim, acabou. Que o Jesus já não vai estar muito mais ali. É óbvio que a gente não... Mas o que eu quero dizer é que às vezes com relativa facilidade, a gente sai da sintonia tão amorosa que a gente tem aqui dentro. Então eu fiquei a pensar assim, o que seria ser um representante de Jesus? Nas ações e nas palavras. No meu íntimo, eu não me sinto como sendo um fiel representante de Jesus, nesse sentido. Eu representando exatamente o que Jesus quis passar naquele tempo, eu passando agora. No entanto, Jesus se apresentou como um professor, ou como um mestre. E qual que é o papel do professor? É indicar o caminho para os outros. Então eu me sinto, e compartilho com vocês, como sendo aquele que está percorrendo um caminho. Portanto, eu não sei como é que os outros todos me enxergam. E abro um parênteses aqui para poder voltar. Algo que nas minhas reflexões já compartilhamos aqui com vocês. Quando nós olhamos uma determinada pessoa, a gigantesca maioria de nós, inclusive eu, a gente olha a casca. A gente olha e não sabe quais são os esforços íntimos, silenciosos, que cada um, em especial aquela pessoa que a gente está olhando, faz para vencer-se a si mesmo. Parece que a gente olha
e vê, parece não, a gente vê muito superficialmente. Porque nós não temos a capacidade, por exemplo, do Chico, que quando alguém se aproximava dele, parece que o Chico já destrinchava em questão de milissegundos, de segundos, a existência daquela pessoa. O Chico tinha uma capacidade de penetrar com muito respeito e com muito amor na essência do espírito, e nós não temos isso. Contando uma pequena anedota aqui, que o Chico era capaz de coisas inimagináveis, conta a história que dois senhores foram fazer uma visita ao Uberaba e entraram na fila para cumprimentar e trocar um segundinho de palavra. Essa história é muito conhecida. E um deles já era mais conhecido do Chico, o outro ia pela primeira vez. E aquele que ia pela primeira vez, na fila assim, olhou o Chico lá na frente e falou assim: nossa senhora, que monte de gente, nossa, mas olha que mundaréu de gente aqui, ó, tudo para ver mas olha o Chico lá, hein, nossa, que homem feio, gente, peruca, à noite, de óculos escuros, tudo enrugadinho, parece um sapo, que cara de sapo que ele tem. E a fila foi caminhando. Estou vendo que muitos de vocês já conhecem essa história, né? E a fila foi caminhando. Quando chegou a vez dos dois, Chico, como é que tá? Tudo bem? O que conhecia o outro. Oi, seu Chico, tudo bom? Falou: meu filho, estamos indo aqui com essa cara de sapo que Deus nos deu. Né? Mas deve ter falado isso de uma amorosidade tal que a pessoa não se sentiu, mas falou assim: o que você falou? Você contou para ele? Ele falou: não falei nada, você se vira com o Chico aí. Então o Chico penetrava no íntimo, na alma. Outros também, Divaldo também tinha essa característica, e outras tantas pessoas têm. A maioria de nós não tem. Então quando a gente olha para alguém, a gente não tem essa visão mediúnica de imergir. É como se fechássemos os olhos e sentíssemos a pessoa. É claro que a gente pode melhorar isso refreando um pouco a nossa crítica, às vezes o julgamento acelerado que a gente tem, fazendo o seguinte exercício: quais serão os desafios que aquela pessoa está enfrentando nesse momento? E ela está fazendo um esforço muito grande para ser melhor, para não, talvez, nem demonstrar todas as dores, todas as angústias, às vezes os sentimentos terríveis que ela está sentindo. E ela está ali batalhando para oferecer o seu melhor. E nós olhamos para aquela pessoa e não conseguimos observar tudo isso. A gente não consegue captar e não consegue observar. E a gente acaba, muitas e muitas vezes, vendo o lado pior da pessoa. Mal educada, muitas vezes, grosseira, muitas vezes, rude, outras vezes, indelicada, outras vezes, e assim vai. A lista de adjetivos que a gente poderia colocar é muito, muito grande. Então, a pergunta aqui é a seguinte: se essa pessoa que está fazendo, a colocação em seguida pergunta, se essa pessoa que está fazendo esse esforço íntimo para ela fazer a sua revolução, a sua evolução por meio da sua revolução, não seria ela um representante de Jesus? Não seria ela, nesse esforço gigantesco de mudar-se a si mesma, de olhar para ela e sofrer? Muitas vezes a gente sofre porque a gente não consegue ser o que a gente gostaria de ser. Muitas vezes a gente sofre porque diante de uma desavença a gente fica, assim, para usar palavras serenas, suaves, a gente fica chateadinho, para não falar com raiva, para não falar com ódio, para não ficar profundamente machucado com o que os outros fazem. E aí eu faço um esforço enorme para conter todos esses meus sentimentos e pensamentos que estão quase ladeira abaixo, porque o carro, quando está ladeira abaixo, ele perdeu o controle. E a gente faz um esforço enorme para segurar esse carro que está querendo ir ladeira abaixo. Porque ali é um ponto frágil nosso. Ali é um ponto delicado nosso. E nós encarnamos para quê? Para surfar na vida dos pontos legais? Também. Ou seja, para nós
aproveitarmos todas as potencialidades que nós envolvemos. Mas nós reencarnamos também para controlarmos o nosso carro descontrolado, para controlarmos os impulsos que nós temos que são menos felizes. Mas nós vivemos durante muitos séculos com a ideia da perfeição, do céu e do inferno. Então, do céu, quem que vai para o céu? São os perfeitos. Então a gente fica o tempo todo cobrando da gente, nós cobramos da gente e cobramos dos outros uma perfeição que nenhum de nós tem. E sofremos com isso, absurdamente. Nós ainda não desenvolvemos, eu estou falando de maneira geral e sobre a minha ótica, nós não desenvolvemos a capacidade de entender o momento. Por exemplo, eu não tenho filhos, nessa vida eu não tive filhos. Mas eu sou professor, então eu lido com os filhos dos outros. Só que eu sou professor de ensino médio e ensino para adultos. Mas, pense assim, quem teve filhos e quem não teve já participou. Na hora que o filho, a filha, vem com aquele desenho numa folha horrível, sabe, a criancinha fez aquele desenho, que é tudo uma coisa assim, feia que dói. Aquela letra que parece que não dá nem para entender direito, escrito papai, mamãe, um coração tudo tortinho assim. Quando a gente recebe aquilo, eu não recebi, né? Mas como é que fica o coração do pai e da mãe? Coisa mais linda. A coisa mais linda do mundo. E é tanto que extrapola que acha que o meu filho é o melhor. E a gente acaba ensinando os filhos que ele tem que ser o melhor da sala, que ele tem que ser o número 1, que ele tem que ser o que tem destaque. Bom, mas vamos lá. Então, o pai, a mãe, olhando para uma criança que fez isso, tem que ficar contente? Óbvio que tem. Tem que ficar todo emocionado? Óbvio que tem. Mas ele também tem que entender que aquilo é proporcional ao momento daquele ser. Porque se ele tiver com 16 anos e fizer aquilo, não é verdade? Então, qual é a nossa idade espiritual? Qual é a idade do nosso espírito? Dizem os espíritos que nós estamos entrando na adolescência do espírito. Somos jovens, tanto é, como é que a gente pode ter uma noção disso? Tem a escala dos mundos apresentada por Kardec, os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos, me ajuda aí depois, regeneração, depois os mundos felizes e depois isso é uma colocação didática que Kardec faz. Nós estamos aonde? Pensando em 5, nós estamos aonde? Nós estamos lá no comecinho, então nós somos espíritos muito jovens ainda. O que esperar de espíritos muito jovens? Aprendizes. Todos são aprendizes. Então o nível de dificuldade que a gente está enfrentando é proporcional à nossa imaturidade, apesar de tudo que a gente tem. Então, acredito eu que nesse momento, nosso grande papel seja desenvolver, cultivar a amorosidade de nós para conosco mesmo e de nós para com os outros. É entendendo o nosso momento, mas de uma certa forma, não sei se eu vou conseguir me fazer claro, para que vocês possam me entender, não ficando satisfeito com isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu entendo o momento, mas eu não posso estacionar nesse momento. Pode se acomodar. Não posso me acomodar. Então nós já trilhamos o caminho assim, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. E a gente vive em cima de aparências, de ilusões e com um nível de frustração absurdo. Portanto, como é que seríamos nós, os representantes de Jesus? Na minha ideia, que é a lição que Emmanuel trouxe e depois da leitura, compartilhando com vocês. A gente aceitando o que somos, porque temos potencialidades e temos enormes dificuldades. Qual dos dois está maior na balança da nossa existência? Eu não faço a menor ideia. Eu gostaria realmente de ter uma noção assim, mas talvez nem fosse bom ter, porque vai que, né? Um está meio desequilibrado, mas não tem importância isso. Então, tendo noção do que nós somos e tendo noção do esforço que nós estamos fazendo para tentar melhorar. Pode ser que os outros nos compreendam e pode ser que os outros não nos compreendam, mas não é importante que o outro nos compreenda.
esqueci meu pendrive em casa. Eu trouxe um videozinho de 30 segundos do Divaldo. Esqueci em casa. É importante que nós compreendamos o outro. Não é importante que o outro nos ame. É importante que nós amemos. Mas como nós somos ainda muito jovens espiritualmente, a criança, ela é egocêntrica. Ela é o centro, ela quer ser o centro da atenção. A gente quer que os outros nos amem, como demonstração da nossa fragilidade. Parece que se os outros não gostam da gente, nós somos fracassados. Tá certo, seria muito bom que todos nos amassem. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Seria, mas temos pontos de vista dos mais diversos. Então vivemos nesse duelo, nesse choque íntimo, quando eu gostaria de ser e ainda não sou. E aquilo me traz tristeza, me traz frustração. E o Evangelho de Jesus vem nos dizer, e tantos livros do Chico, do Divaldo, e aí vai, esses grandes que trabalharam, vem nos dizer que nós temos que aprender essa autovalorização sem a falsa valorização. Esse esforço que estamos tentando fazer para nós nos iluminarmos é muito grande. E há uma série de livros que contam de espíritos que desencarnaram, se achando, e chega lá, eles têm um susto, porque são opacos, eles não brilham. Um dos livros que conta isso, me vem à mente agora 3. André Luiz, que não tinha nada de religiosidade, e quando desencarnou se viu naquela situação. O livro de Voltaire, do irmão Jacó, que foi encarnado, enquanto encarnado se chamava Frederic Figner, que também era trabalhador da casa espírita, trabalhador atuante, tudo, desencarnou, ele teve um choque, porque ele olhava para os outros, inclusive companheiros que trabalhavam com ele, que não eram presidente do centro, não era coordenador de grupo, não era nada, eram aquele que a pessoa quietinha, e a pessoa brilhava, o espírito brilhava, e ele olhava para ele era opaco. Aquilo foi um choque para ele, e ele, num primeiro momento, a vaidade, o orgulho bateram, e depois ele foi entendendo que o que ele cultivava, na verdade, era muito importante. O trabalho desenvolvido foi muito importante, mas faltou-lhe profundidade, né? E o outro livro, alguém vai me ajudar? A Cássia me ajuda, é o do Divaldo, que nós compramos, da senhora que trabalhava lá com ele, Além da Morte, da Otília. Aí vocês me perdoem porque eu não tinha pensado em falar nisso, então eu não peguei o livro lá em casa. Enfim, em função do horário, eu vou recomendar para todos vocês esse livro aqui, ó. Para mim tem sido, assim, esse é o primeiro livro do Divaldo, chamado Messe de Amor. Messe. Missão. Jornada. Messe de Amor. Foi o primeiro livro do Divaldo. Divaldo contou incontáveis vezes como que ele teve dúvidas sobre o lançamento desse primeiro livro, né? E esse livro, depois que ele lançou esse livro, e quem assistiu o filme, Divaldo muito jovem, era cheio de dúvidas. Tinha uma série de... Ele queria se casar. Quem assistiu o filme ou leu alguma biografia dele, ele queria se casar, ele queria ter família. E a Joana de Ângeles falou para ele assim, olha, não está programado para essa vida. A pergunta assim que poderíamos fazer ele poderia ter largado tudo e ter se casado? Poderia. Ele ia sofrer alguma penalidade? Não. Mas Joana de Ângeles falou assim, se você quiser trabalhar, você venha e fique do meu lado da maneira necessária. É o tal da disciplina, que Emmanuel falou para o Chico, né? Então, esse livro aqui, quando a gente vê, ele é um hino de mensagens para nós nos fortalecermos diante de todos os ataques que nós sofremos, das calúnias, das difamações, das injustiças,
que nós sabemos que, na verdade, não são calúnias, não são difamações, não são injustiças. Se nós estamos passando por isso, é porque em algum momento nós plantamos sementes dessas plantinhas no nosso jardim e isso está crescendo. Então, olha como é que é difícil ser espírita, reconhecer que eu plantei espinhos e agora estou colhendo algumas rosas e talvez muitos espinhos. Para poder aceitar isso, o espírito precisa amadurecer bastante. Enquanto ele não amadurece, há necessidade de uma força interior muito grande para passar pelas etapas, suportando a dor e o sofrimento. Porque a injúria, a falsidade, a maldade, elas vão nos ferir. Se elas estão caindo no nosso caminho, não é à toa. Mas se elas estão caindo no nosso caminho, é porque nós, da nossa proposta junto com Jesus, nascemos num caminho que tivesse isso, para a gente se fortalecer, para a gente aprender e mudar o rumo da nossa existência. Então, para vivermos sobre a ótica do Espiritismo, à luz de Jesus, é necessário, na minha interpretação, muita força para nós, muita dedicação, e nem sempre é fácil. Poderia dizer que quase sempre é difícil. Mas o que seria de nós se não tivéssemos essa lição de Jesus na nossa vida? Diante das dores e das dificuldades, se nós não tivéssemos essa proposta existencial, o que nós faríamos? Perderíamos a cabeça e sairíamos por aí como loucos, alucinados, como o carro que tende a pegar a ribanceira lá, a descida, e deixar a coisa acontecer. A gente precisa puxar o freio de mão, num trabalho de autoconhecimento constante. Mestre de Amor, publicado em 1964, relançado, por isso que ele é verdinho assim de capa dura, parece livro velho, foi proposital, em 2024, e cada uma das lições. E aí o que eu ia contar do Divaldo, para a gente fechar, Divaldo muito sofrendo ataques dos mais diversos, terríveis. Chegou um dia para o João e falou assim: minha irmã, estou dando uma conta mais. Eu fico escrevendo mensagens para todo mundo, escrevo para um, escrevo para outro, livro, acabamos de publicar o livro, você não me dá uma mensagenzinha de consolo? Eu estou aqui trabalhando feito um cavalo de padeiro, acordo de madrugada. E ela falou assim: como não? Todas as mensagens foram ditadas para você. Pegue a primeira mensagem, leia a primeira. E ele foi lá e leu a primeira, que diz assim: quando as amarguras da jornada te assinalem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado em terrível abandono. Onde estão os amigos de outrora, as multidões saciadas e os corações socorridos? Começara o ministério a que se entregaria integralmente nas alegres bodas de Caná, e encerrava-o na cruz, esquecido dos beneficiários constantes que o envolviam em alacrivoserio. Sempre estivera o Mestre cercado pelas criaturas. Pregara nas cercanias famosas das cidades e das aldeias, nas praias livres e no lago, nas montanhas, nas sinagogas repletas e nas praças movimentadas. Aí ele vai descrevendo: atender a todos que lhe buscaram, a mulher desprezada, consolou a samaritana, retirou olha como é que ele fala de Maria de Magdala, ela, Joana de Ângeles, dos coxins de veludo e de seda a obsediada de Magdala. E ele vai descrevendo, Joana de Ângeles vai descrevendo algumas passagens de Jesus. E por fim, diz assim, deixa eu só achar aqui. No fim, para não me demorar, finalizou sua vida sozinho no madeira infame, cercado
ladeado por 2 ladrões, e até no momento extremo ele olhou, perdoou, pediu que Deus entendesse, uma figura de linguagem, e seguiu o caminho, dando sempre exemplo. Então, eu trouxe esse livro aqui para recomendar para vocês. Vale a pena ler. Não sei, Rosa, se tem aí na biblioteca. Mestre de Amor, vale a pena. Mensagem para todas as manhãs. Então, que Jesus nos dê forças, nos ilumine nesta jornada. Que se alguém estiver passando nesse momento, por um momento muito difícil, meu irmão, minha irmã, sigamos com Jesus no coração, com Ele com força, com determinação, por mais difícil que seja, porque essa é a trajetória para nós nos libertarmos de tanta dor. Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Bom, 2 recadinhos. Um vai ser o livrinho e o outro, para quem não viu ainda, né, nós estamos rifando o ursão, né? A cartelinha está ali na frente, quem quiser comprar, fique à vontade, eu gosto da casa. E eu estou dando hoje para nós, né, a casa dando de presente um livro para quem estiver fazendo aniversário essa semana. Tem alguém? A senhora? São 2? Pega outro livro lá, pega mais um lá. Vê? Não pegou o celular? Pegou o seu celular? Caneta. Gente, que calorão pra casa hoje. Não, pode tirar. Felipe, vai tocando. Vamos encerrar os nossos a nossa exposição, do nosso estudo coletivo. Nosso pedido de escusas caso tenhamos nos excedido um pouco na fala, mas assim como iniciamos nos envolvendo na atmosfera tão amorosa de Jesus, finalizamos essa parte do trabalho convidando a todos, em especial aqueles que têm o coração e o pensamento tumultuados, agitados por questões que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Encosta um pouquinho tua cabeça no ombro amigo do teu amigo espiritual que está aí junto de ti. Relaxa, solta o corpo, respira, porque há quanto tempo você não respira com tranquilidade, com leveza? Há quanto tempo você não percebe como é gostoso nós enchermos os pulmões de ar e soltarmos, sem que os nossos pensamentos estejam apertando a nossa mente, a nossa cabeça, sem que o nosso coração se sinta tão apertado, tão angustiado. Respira. E quando você soltar o ar, perceba que teu amigo espiritual está aí junto de ti. Tua cabeça está apoiada, encostando nele, encostando nela. Ele lhe faz um carinho pelos cabelos,
meu irmão, minha irmã, eu estou contigo. Até nos momentos em que a tua excitação íntima é tanta que você não me percebe, eu estou contigo. Relaxa, respire e descansa. Fortalece-te, para que, ao sairmos daqui, depois do passe, nós nos sintamos, você e eu, fortalecidos e inspirados para darmos sequência nessa etapa que talvez esteja um pouco difícil, mas nós não estamos sozinhos. Você não está, eu estou contigo e Jesus está conosco. Muito obrigado a todos pela doce e amiga presença.